Com o intuito de melhorar a gestão do presídio e quem sabe servir de modelo para todo o Brasil, a gestão do presídio de Manaus foi privatizada em 2014 e a consequência de uma má gestão, envolvimento com corrupção, questão política, econômica, tráfico de drogas, facções criminosas, toda essa mistura na mão do setor privado ocasionou aí o segundo maior massacre de presídios no Brasil. A notícia aqui do jornal El País fala que o massacre em presídio de Manaus deixa 56 detentos mortos. A notícia é do dia 2 de janeiro de 2017 e foi publicada aqui no El País. Enquanto isso, sejam bem-vindos aí ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai comentar essa notícia dentro do contexto. Dê uma força pro crescimento do canal, para fazer uma divulgação melhor do canal e ter mais inscritos mais rapidamente. Através dessa campanha que você pode fazer, assim a gente leva a reflexão a mais pessoas em todo o Brasil de uma maneira mais rápida. Bom, pessoal, algumas considerações. Eu relutei em fazer esse vídeo sobre o massacre de Manaus, porque na primeira notícia a gente só via pedaço de corpo, sangue, cabeça, coração do lado de fora do corpo, uma série de coisas. E não é muito bem esse o foco do canal Notícias Comentadas. Como eu já falei diversas vezes, não estou aqui disposto a fazer sensacionalismo para ganhar clique, muito menos de estar mostrando cenas de sangue e tudo mais. Contudo, no desenvolvimento desse caso, a gente tem visto cada vez mais no noticiário que existe, por exemplo, a suspeita de envolvimento do próprio governador do estado dando apoio para uma dessas facções criminosas. A gente vê a entrada de armas através de processo de corrupção que engloba também a empresa que faz a gestão do presídio, a entrada de armas dentro do presídio, o envolvimento do tráfico de drogas desde o Rio de Janeiro, passando aí pelo Amazonas, que parece que tem um interesse estratégico ali na região ali norte do Brasil, onde tem o maior ponte, a maior passagem de drogas do Brasil, que vem drogas da Bolívia, do Peru e sei lá de mais aonde. Esse tema aqui, né, a gente tem também o fato da gestão ser privatizada, e mesmo sendo privatizada, segundo o que muitos alegam, a privatização é a solução dos problemas do Brasil. Pois bem, essa privatização gerou um custo 3 vezes maior do que um presídio em São Paulo, é o que está sendo mostrado aqui. E tem as afirmações do governador dizendo que não tinha nenhum santo lá dentro. Em compensação, ele também não é santo. Já tem um pessoal na internet dizendo, bom, se é por causa de que não tem santo e vai ter extermínio, pode invadir então o palácio do governo, exterminar todo mundo, que lá também não tem nenhum santo. O negócio foi tão grande que até o Papa deixou a opinião dele, e assim também como o próprio Temer, que fez uma reunião e junto com o ministro da Justiça, o Moraes, enfim, tá um bolo muito grande e a gente vai tentar desvendar isso em vários vídeos. Nesse vídeo aqui, eu peço a compreensão de vocês que eu só vou apresentar as notícias, principais notícias desse assunto, e vamos discutir aqui dentro dos comentários para ver o que vocês acham das notícias que estão sendo divulgadas. Fiz um apanhado aqui das principais notícias, vocês estão vendo aqui em cima que tem um monte de notícias. Eu vou comentar um pouco assim algumas delas, mas também com muito cuidado, porque o que está por trás desse caso ainda é obscuro. E seria muito bacana que o próprio pessoal do Amazonas também comentasse nesse vídeo, né, e colocasse suas opiniões, o que realmente está acontecendo lá, para que a gente possa então investigar tudo com base na internet e fazer os vídeos então conforme o que a gente vai investigando. Então vamos lá, passo a passo. Primeiro, apresentar uma situação geral, depois dentro desse mesmo vídeo aqui, a gente vai ter que fazer vídeos mais específicos. Vamos lá, primeiro a notícia em si. O massacre em presídio de Manaus deixa 56 detentos. A notícia foi publicada dia 2 de janeiro de 2017. No jornal El País. E ele diz aqui que uma rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim Compage, em Manaus, deixou 56 detentos mortos. A primeira informação dava conta de 60 mortos. O levante na unidade começou no domingo, a situação foi controlada apenas durante a manhã dessa segunda-feira, após 17 horas. Né? Então, o que ele falou mais? A briga, o massacre foi que houve uma briga entre as facções criminosas do PCC, primeiro comando da capital, originária de São Paulo, e a família do Norte, que é do Amazonas. Essa família do Norte, segundo o que eu li aqui em outro pedaço aqui da reportagem,
ela é aliada do Comando Vermelho, seria aliada do Comando Vermelho, que é do Rio de Janeiro. Então, ao menos 12 guardas prisionais foram feitos reféns e posteriormente liberados sem ferimentos. Aqui ele fala o seguinte, ele diz aqui, olha, nunca vi nada igual na minha vida, aqueles corpos, o sangue, afirmou. No domingo, 6 detentos foram decapitados e tiveram seus corpos arremessados para fora da unidade. Claro, logicamente que eu não vou mostrar essas cenas aqui, vocês podem buscar na internet, tem muita gente divulgando isso. Aqui ele fala o seguinte, desde outubro do ano passado, o rompimento entre o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho, facção criminosa fundada no Rio de Janeiro e aliada da família do Norte, elevou a tensão nos presídios do Norte e do Nordeste do país. É engraçado que eles se chamam de família, né? É interessante, família de criminosos, sei lá. A facção amazonense, inclusive, foi o pivô desse rompimento. 3 lideranças do PCC foram brutalmente degoladas em junho e julho de 2015 dentro do presídio de Manaus, a mando das lideranças da família do Norte. Quer dizer, tudo isso acontece debaixo da gestão privada, que deveria ser mais eficiente, né? A justificativa da privatização da gestão é justamente ser mais eficiente e mais barato. O que aqui a gente está vendo é justamente o contrário. E fica uma lição aqui para os liberais da economia aí, que adoram privatizar tudo, né? É exatamente o contrário. A gestão é 3 vezes mais cara e é ineficiente, tanto que está agora o segundo maior massacre prisional aí do Brasil. Secretário, que foram ouvidos disparos do lado de fora e assim por diante. Bom, vou passar aqui rapidamente para que o vídeo não fique tão grande. Vamos lá. Segundo notícia diz o seguinte, do Ismael Moraes, extermínio de 56 presos ocorreu em presídio privatizado. Eu tinha falado para vocês que o presídio é privatizado. O governo do Amazonas privatizou a administração do complexo penitenciário Aniuísio Jomim em Manaus, Amazonas. A empresa privada, Humanizar em italiano, teria recebido 137 milhões para gerir o Compad. Inclusive eu vi alguma coisa também pela internet que essa empresa teria ajudado na campanha política aí da reeleição do governador, que é do PROS. Decorridos 2 anos, a privatização da unidade resultou em superlotação. Olha, pessoal, esses detalhes a gente vai fazer em outros vídeos, não tem como fazer tudo só em um vídeo. Primeiro a gente tem que entender, né, o que aconteceu. O massacre iniciado no dia 1º desse ano foi o pior extermínio de 111 detentos. Foi o pior desde o extermínio de 111 detentos no Carandiru, em São Paulo, em 92. Com capacidade de 454 vagas, o local onde ocorreram 56 mortes abrigava, pasmem, 3 vezes mais. 1.224 detentos, o triplo da capacidade. Né? Em agosto do ano passado, o blog do Ismael registrou que o Brasil trilha na contramão até mesmo dos Estados Unidos, que iniciaram o processo de estatização do sistema prisional. Olha, eu vou fazer um comentário aqui, não vou colocar um link sobre isso, mas eu vi o Bolsonaro se manifestando e sendo contra os direitos humanos e criminalizando os bandidos e tudo mais. É um discurso, eu considero um discurso aproveitador, porque a questão aqui é muito mais profunda. Ela envolve também, por exemplo, corrupção no meio político. E se a gente aplicar esse negócio de não ter direitos humanos e bandido bom e bandido morto, como já foi feito aí, então teria que aplicar também a todos os políticos que se envolveram nesse processo, né? Quem for apontado aí como bandido teria que morrer também, mesmo que fosse do partido do Bolsonaro. Né? Só que a gente vê o Bolsonaro com um discurso um pouco medíocre nisso. Ele seleciona, ele corta os pedaços da notícia que interessa a ele e depois ele sai fazendo uma propaganda defendendo as besteiras dele lá. Mas bom, vamos seguir aqui. A próxima notícia diz assim: qual a responsabilidade do Estado no massacre de presos em Manaus? Bom, a responsabilidade sobre a segurança pública é do Estado, ponto. Como ela vai fazer isso? Ela pode fazer ela mesma ou ela pode privatizar, mas a responsabilidade pelo sistema continua sendo dela. Se está entrando arma no presídio, né, se está superlotado, tudo isso também é responsabilidade do Estado. Ele pode repassar um pedaço dessa responsabilidade por contrato, que foi o que ele fez, mas né, a gente vai ver lá na frente que uma dessas facções aí teriam negociado com o governador
um apoio político que garantiria ao governador 100 mil votos na campanha de 2014. Então, é assim, é muito complexo e muito profundo o problema, porque envolve corrupção de todos os lados aqui. E olha, a gente pode aplicar a palavra do governador, não tem nenhum santo, mas não só no presídio, em todo o governo, em toda a estrutura de segurança do governo, da penitenciária, tudo, não tem nenhum santo, né? E se é para defender a aplicação da morte, teria que matar muita gente aí, pelo jeito. O governo do estado do Amazonas culpou os presos. É uma piada. Ele culpou os presos. É assim, o camarada é preso e é conduzido para um prédio de responsabilidade do estado. Tudo que acontece dentro daquele estado, por exemplo, o cara está preso na cela fulana de tal, tem direito a tanto espaço, ele come meio-dia, come à noite, ele não sai dali. O presídio diz, ó, você está preso aqui. Então, a partir do momento que você tira a liberdade do camarada, como é que você vai responsabilizar ele de determinadas coisas? Eu estou falando para vocês. O Estado, a prisão, tem responsabilidade direta sobre aquele indivíduo. Sabendo que ele é perigoso, o Estado, a prisão, tem que tomar a devida providência para colocar ele numa cela. Se ele for preso, se ele, sei lá, o cara é tão perigoso que o dente dele é tudo de metal e o cara consegue comer a grade. Então é responsabilidade do Estado, do presídio, colocar ele numa cela que se ele mastigar lá a grade, ele não vai conseguir fugir. É responsabilidade do Estado. Aí o que o Estado faz aqui? Não é responsabilidade do preso. A culpa é do próprio preso. Como é que pode isso? Terminou num dos maiores massacres da história do sistema prisional com 56 mortos. As vítimas cumpriam uma pena no Compage, Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. O local havia sido entregue. Bom, facções dominando o presídio. Isso aqui que ele fala na notícia. Ele fala vários blocos de notícias. Ele fala que, disse em entrevista que segunda-feira, que a culpa é dos membros das facções rivais. Lá. Segundo a versão do secretário, a intenção era simplesmente exterminar a facção rival. Quer dizer, eles sabiam disso e não fizeram nada? Aí eles não têm culpa, é isso? Buraco no muro e armas para dentro. Após o fim da rebelião, foram apreendidas dentro do presídio pelo menos 4 pistolas e uma espingarda calibre 12. Como é que essas armas entraram lá? Uma das maiores matanças da história. O papel do Estado no episódio. O Nexo ouviu 2 advogados que trabalham com as políticas criminal e carcerária no Brasil para saber como eles veem a responsabilidade do Estado em prever, evitar e impedir as tragédias como essa que aconteçam em unidades prisionais que, de acordo com a Constituição, deveriam servir para ressocializar os condenados. Essa é a função da prisão, né? Ressocializar. Não é extermínio, não é campo de concentração nazista. A prisão ela tem essa função aqui. Se você é contra isso, não tem problema, mas a prisão, o sistema penitenciário tem essa função. Campo de concentração nazista, campo de extermínio, normalmente não deveria ser na prisão. Se você apoia esse tipo de coisa, então tem que bolar outro sistema, sabe, aprovar a pena de morte, esse negócio todo aí, que não é o caso no Brasil. Por lei, engraçado é o seguinte, se você gosta dos militares, os militares têm que respeitar a lei. Bom, no Brasil não tem pena de morte. Você apoia a pena de morte e vai deixar de cumprir a lei e depois você é militar ao mesmo tempo, então é um negócio meio maluco, né? Tem que pensar um pouco. Ou você é militar e cumpre a lei, ou você é desordeiro, ou você é nada, não significa nada. Você é maluco que não tem opinião formada em nada. Porque se você pensar em militar, teria que cumprir a lei. É para isso que militar serve. O militar, de uma maneira bem geral, ele está aí para resguardar o Estado de Direito, a fazer cumprir a legislação. Essa é a função dele. Não é o militar, muita gente confunde militar com justiceiro. É o cara que, né, o lampião da vida. Bom, esse aqui deixa que eu mato. Baseado em quê? Não, baseado em mim mesmo. Eu que mato aqui porque eu decidi que esse aqui não é bom o suficiente. Bandido bom, bandido morto, deixa que eu mato ele. Não é essa a função do militar. Normalmente. O que a gente vê nas ruas às vezes é outra coisa. Bom, presença débil do Estado cria ambiente perfeito. Tem muitos sites culpando o governador do Amazonas diretamente pelo que aconteceu na prisão, e tem um pessoal dos direitos humanos aqui em cima falando sobre a questão da superlotação, né? Governo havia sido alertado,
Em nota, a ONG de Direitos Humanos, também eu vi isso também, lembrou que em dezembro de 2015 o Mecanismo Nacional de Prevenção de Combate à Tortura, órgão ligado ao Ministério, visitou o complexo penitenciário. Inclusive, eles fizeram 3 relatórios. E um dos relatórios disseram, olha, arrancaram as barras de ferro do teto. Né? E daí? Toma alguma providência. Ninguém fez nada. Secretaria de Segurança e Polícia Federal se contradizem. O governo do estado fez questão de ressaltar que a rebelião não foi premeditada, que as forças de segurança foram pegas de surpresa no episódio. Não houve falha da inteligência para perceber o motim. Não foi uma rebelião planejada, isso é o governo do estado. A Polícia Federal, no entanto, havia deflagrado em novembro de 2015 uma operação batizada de La Muralha, que havia sido detectada a rixa entre os membros pelo controle do tráfico de drogas, produzindo... De acordo com o jornal Estado de São Paulo, concluiu que possui uma forte relação ou aliança com o Comando Vermelho. A família do Norte estaria desde então esperando uma oportunidade para exterminar os rivais do PCC. Pois bem, eu vou deixar os links para que você possa ler mais cuidadosamente. Vamos continuar. Então, a outra notícia diz o seguinte: massacre em presídio de Manaus gera críticas ao sistema penitenciário. Né? E aqui você vai poder ler, a gente vai comentar o seguinte. Bom, aqui muita gente vê, eu repito, muita gente vê a privatização como a solução de todos os problemas que tem no Brasil. Como é que pode uma gestão privatizada ter os mesmos problemas ou até problemas piores do que gestões públicas? Aonde é que melhorou aqui alguma coisa? Por favor, me expliquem depois de ler essa notícia. Massacre em Manaus foi tragédia anunciada, contrariando aí o governo. A revolta penitenciária, a guerra, aqui ó, a hegemonia, O massacre da prisão de Manaus era mesmo uma tragédia anunciada. Por que então chegou a esse ponto e por que o Estado aqui, dias, era uma tragédia anunciada. O relatório de inspeção dos peritos de Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura, ligado à Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, no início de 2016, apontava as condições de tensionamento entre os grupos de presos naquela unidade específica, além da precariedade das instalações físicas e estruturais incapazes de impedir a invasão diária do presídio. E olha que eles receberam ali aproximadamente 140 milhões de reais para fazer alguma coisa, né? Deixar, pelo visto, deixaram do mesmo jeito. Bom, o Papa se manifestou. O Papa exprime dor perante o massacre em prisão em Manaus. Francisco defende que cadeias devem ser espaços de reinserção social e pede respeito pelos detidos. O Papa Francisco manifestou hoje no Vaticano sua dor perante o massacre deste domingo no Complexo de Manaus. Manifesto dor e preocupação pelo que aconteceu. Convido a rezar pelos defuntos, pelos seus familiares, por todos os detidos daquela cadeia e pelos que ali trabalham, disse ao final da audiência pública semanal que aconteceu na Sala Paulo VI. Essa é a maneira que o Papa vê isso, que eu acho o Papa Francisco uma figura extremamente cristã, um exemplo, né, que eu vejo assim dos últimos papas que nós vimos aí no mundo. O Papa Francisco ele dá uma aula do que é realmente ser cristão, de amor próximo, de compreensão, de não estar julgando todo mundo. Ainda tem as questões do aborto e tudo mais, mas bom, o Papa é com certeza talvez o Papa mais moderno que o mundo teve aí desde a história aí dos papas todos. Enquanto o Papa pede oração para a família dos presos, pelos próprios presos e tudo mais, o Temer convoca uma reunião para tratar o massacre e no final da reunião o Temer diz que o massacre de Manaus foi acidente pavoroso. Acidente é quando a gente não consegue prever, quando não tem pista de nada. Mas isso aqui, ao que tudo indica, não teve nada de acidente. Parece que o Temer está muito mal informado ou mal intencionado em relação a esse massacre. Aqui a gente do canal Notícias Comentadas, nós vamos pesquisar um pouco mais sobre esse dito acidente. Mas como eu falei para vocês, é muita coisa para um primeiro vídeo. A gente vai aprofundar depois. Essa notícia aqui, a propósito, saiu no Deutsche Welle, que é um jornal de notícias alemão. A Alemanha também está olhando o que aconteceu aqui. No Brasil 247 diz que Polícia Federal sabia de ameaças de massacre em Manaus. O massacre dos presos do Amazonas poderia ter sido evitado por meio de escutas telefônicas. A Polícia Federal sabia há mais de um ano a intenção da facção criminosa, FDN, de matar todos os membros do PCC em Manaus.
As informações constam em um relatório da instituição, quer dizer, da Polícia Federal. O mesmo documento foi usado como base para a Operação La Muralha, em novembro de 2015, quando foram cumpridos 127 mandados de prisão. Apesar do documento, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, responsável pela Polícia Federal, admitiu apenas que o governo do Amazonas tinha conhecimento de um plano de fuga de presos. Enquanto isso, Michel Temer segue em silêncio sobre o assunto. Isso aqui foi no dia 5 de janeiro. Moraes afirma que o massacre de Manaus não pode ser explicado apenas por guerra entre facções, até que enfim ele falou alguma coisa que presta. Isso tem uma questão muito mais profunda, que é a entrada de armas nas penitenciárias em virtude da corrupção, explicou o ministro da Justiça. Olha só. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, afirmou em entrevista à Rádio Aralá que o massacre... A rebelião que resultou de morte foi atribuída por uma ação do grupo FDN. Então ele está explicando isso aqui novamente. Continuando, o Papa expressa o sofrimento por massacre em Manaus e faz apelo por situação dos presídios, como nós já vimos, isso aqui é a confirmação da notícia. Enquanto isso, o governador do Amazonas pediu apoio. Olha só, o que eu falei para vocês, como o negócio é complexo. Notícia aqui de 3 de janeiro de 2017. O governador do Amazonas pediu apoio de facção de presídio durante reeleição de jornal. Aqui, olha. Um dos líderes chegou a ser gravado e divulgado durante a campanha eleitoral. No áudio, o traficante promete até 100 mil votos para José Melo, que é o governador eleito. Em troca, o bandido pede que ele não os prejudique. O representante do governo, então, afirma que ninguém vai mexer com os bandidos. Na ocasião, o major Brandão foi exonerado do cargo. Bom, o major ele não estava falando por si, né? Ele estava cumprindo ordens. No entanto, ele que pagou o preço pelo jeito. A mensagem que ele, o governador, mandou para vocês, agradeceu o apoio e que ninguém vai mexer com vocês não, diz no áudio o major Brandão. Pois é, a coisa é realmente feia. Peritos apontam que gestão terceirizada do presídio facilitou o massacre em Manaus. O órgão ligado aponta que a gestão terceirizada contribuiu para a rebelião que deixou 56 mortos. Na avaliação deles, os próprios detentos conseguem controlar a vida dentro da unidade prisional. O Compage é administrado por uma empresa privada responsável pela gestão prisional, o que distancia ainda mais o estado da rotina do local. Assim, quem basicamente regula os cárceres do Amazonas são as pessoas presas, as quais criam regras de conduta extremamente rígidas, em grande parte de caráter ilegal. Relataram os peritos Thaís Duarte e Ribamar Araújo em um relatório em janeiro de 2016, olha, bastante tempo. Eles apontam que os detentos se autogovernam no Compage e a ação da administração penitenciária é bastante limitada e omissa diante da atuação das facções criminosas. Essa notícia aqui do Chapada News. E por último, preso no Amazonas custa 3 vezes mais que o de São Paulo. Gestão privada é alvo de Ministério Público e governo. O Ministério Público de Contas do Estado afirma que o valor pago à Humanizare é maior do que os outros estados e existe descontrole de segurança e ineficiência de gestão. Atualmente, a empresa cuida de 6.100 detentos em 6 unidades. Então, é isso aí, pessoal. O vídeo ficou um pouco grande, mas como eu falei para vocês, o assunto é muito longo e aí eu vou aproveitar e fazer um outro comentário, que é o seguinte. Como eu falei para vocês, estava resistindo por causa dessa questão de sangue e tudo mais. Eu não quero criar sensacionalismo. Portanto, muitas vezes a notícia sai e eu prefiro esperar que a notícia sente, que se tenha mais informações sobre aquilo, para só depois disso fazer uma cobertura e tentar entender o que aconteceu. No primeiro momento da notícia, é muita gente falando muita coisa. Muitas vezes criam-se mentiras, boatos e aí o negócio desanda. Por isso que eu costumo esperar mais um pouco. Nesse caso aqui do massacre em Manaus, eu estava resistente porque inicialmente eu só vi sangue. E não estou disposto a ficar fazendo notícias sobre sangue, até porque eu até passo mal com esse negócio. Não me agrada muito ficar vendo foto de ninguém ensanguentado, cortado, massacrado, chacinado. Eu só faço notícia e, como vocês viram aqui, não estou mostrando muitas fotos de gente ensanguentada, só para mostrar o contexto político e econômico das coisas.
Por último, para finalizar aqui, eu acho que é importante colocar aqui as alianças do José Mello, o governador eleito aí do Amazonas, que é o responsável pela segurança pública. Então aqui ele está com uma ficha, né, eleições2014.com.br, está com uma ficha aqui do candidato nascido no município amazonense de Eurinepé, os cargos existidos, já foi deputado federal, deputado estadual, foi eleito vice-governador, aqui os dados dele, a escolaridade, candidato a governador, e aqui a coligação, fazendo mais por nossa gente. Então tinham PROS, o DEM, PSL, PTN, PSC, olha o Partido Social Cristão, PR, PRTB, PHS, PTC, PV, PRP, olha aqui o outro, PSDB, PEN, PSD, SD e PT do B. Essa é a coligação aqui que apoiou o candidato que venceu aí as eleições em Manaus. Então é isso, vou finalizando por aqui. É muito importante que a gente inicialize esse debate, né? Eu juntei algumas das informações, acrescentem mais informações que vocês acharem convenientes. Lembrando que a partir desse vídeo aqui surgirão outros vídeos. A partir desse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da gestão privada, né? Como foi privatizada, o apoio do governo. Tem uma outra situação lá que eu vi o governador, né, tinha no dia das eleições, tinha uns transportes que a polícia militar foi chamada pelo governador para fazer uma blitz nas estradas. Então quando tinha um caminhão que vinha com eleitores do outro candidato, ele mandava barrar e o caminhão não conseguia passar, e dessa forma os eleitores não chegavam aos seus locais de votação. Então tem muita lama, muita coisa ruim para ser divulgada aí desse caso. Então aproveitem, comentem, porque quando eu for fazer o próximo vídeo, né, eu vou ler os comentários de vocês, que é para enriquecer melhor essa discussão. Vou deixando meu grande abraço por aqui e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá!